Gente, vamos abrir as Escrituras Sagradas na carta de Paulo à igreja de Éfeso, conhecida como Efésios, capítulo número 3, a partir do verso 14. Efésios capítulo 3, verso 14. Quem encontrou, diga amém. Se você puder, por favor, repita assim comigo, diga assim: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou onde a Bíblia diz que vou. Verso 14 diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos, quando Paulo cita essa pequena parte do capítulo 3, nós precisaríamos voltar um pouco mais para entender o que ele estava querendo dizer. Porque no capítulo 1 da carta de Paulo à igreja de Éfeso, ele fala sobre a posição dos santos. E ele vai dizer que nós estamos assentados num lugar celestial. E que lugar é esse? É o trono de Deus. Nós que já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A Bíblia nos ensina que Cristo está assentado em um lugar. Ele está assentado no céu à direita do Pai. Nós sabemos que essa mesma palavra diz que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. O que isso quer dizer é que Paulo está falando sobre um tipo de posicionamento que eu tenho não apenas no mundo secular, aqui na minha vida normal, neste século, mas o posicionamento que eu tenho na manifestação da minha vida no Espírito. E o que Paulo está dizendo é que não há uma distinção de vida entre vida secular e vida sagrada. Ele está dizendo que o cristão que está em Cristo, onde quer que ele esteja, ele está assentado nas regiões celestiais. Amém? No capítulo 2, Paulo ele vai começar a trazer para o povo um senso crítico acerca da sua capacidade de avaliar se eles estão vivendo como homens e mulheres que de fato reconhecem que foram salvos por Cristo. Salvos do quê? Da ira de Deus, da condenação eterna. E aí Paulo está fazendo um paralelo tanto para judeus quanto para gentios. E aí só para a gente fixar isso na nossa cabeça, quem são os judeus? Obviamente o povo que nasceu em Israel e que andava debaixo da lei, debaixo da Torá, debaixo da palavra de Deus desde Abraão. E quem são os gentios? Somos nós, os que nascemos fora do território geográfico de Israel, mas que fomos enxertados na família da fé por meio de Cristo, e agora nós também fazemos parte da aliança de Abraão por causa de Jesus que nos trouxe para esse lugar. Amém? Então, como para muitos judeus, aquele que não tinha nascido dentro desse território, e assim eles pensam até hoje, os ortodoxos, não os judeus messiânicos que creem que Jesus é o Messias, mas aqueles que não creem, até hoje eles pensam e dessa maneira, de que o gentio ele não está dentro dessa aliança de promessa. E o que Paulo está ensinando é justamente o contrário. Ele está querendo dizer que há sim uma promessa liberada, um caminho aberto, e eu e você que não nascemos em Israel, que nós não somos judeus por etnia, somos agora irmãos do povo de Deus, porque nós nos tornamos irmãos de Cristo, porque nos tornamos filhos de Deus por causa do Espírito Santo. Amém? No capítulo 3, que nós acabamos de ler, ele vai falar sobre a vocação do ministério dos gentios.
e falar como chegar nesse lugar, onde agora que Cristo mudou a minha vida, que Cristo mudou a minha história, eu tenho agora algo para fazer. Não é simplesmente dizer, gente, estou salvo, estou crente, estou felizão e está tudo certo e acabou-se o mundo e aleluia. Não é isso que ele está falando. O que ele está dizendo é que o gentio que foi tocado por Cristo, agora ele tem uma vocação. E que vocação é essa? É que aquele que ele conheceu, ele precisa fazer conhecido. Amém, irmãos? Irmãos, a maior missão da minha e da sua vida não é cantar na igreja, não é pregar na igreja. A maior missão da nossa vida não é devolver o dízimo aqui na casa de Deus. A maior missão da nossa vida é entender que isso daqui é uma pequena parte do todo que eu preciso viver com responsabilidade, que é anunciar Cristo onde quer que eu esteja, com a minha conduta e com as minhas palavras. Se nós somos embaixadores de Cristo, onde nós entramos, Cristo precisa entrar conosco. Amém? Só que isso tem um problema para a nossa vida, porque existem lugares que a presença de Deus decide não entrar. E todas as vezes que eu decido entrar em lugares, em práticas de vidas, em situações que eu sei que o Senhor reprova, eu estou deliberadamente desassociando a minha existência da companhia plena de Deus. E é como se eu dissesse assim: Senhor, eu estou entrando num lugar que o Senhor, eu sei que o Senhor não vai entrar, mas mesmo assim eu entro. E é nesse momento que eu entro num lugar de risco. E que risco é esse, irmãos? É o risco de saber que eu tenho um Deus que está do lado de fora do lugar que eu estou. Isso é tão sério, irmãos, que quando nós lemos as cartas da revelação no livro do Apocalipse, quando o Senhor escreve ao anjo da igreja de Laodiceia e aquela comunidade, lembra quando ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Tem gente que acha tão bonito esse verso que faz até tatuagem dele. Mas deixa eu dizer para você em que contexto Jesus está falando isso. Quando Jesus declara isso, antes disso ele exorta a igreja e diz assim: vocês me colocaram do lado de fora. Vocês me deixaram num lugar onde vocês estão dentro da igreja e vocês me deixaram aqui do lado de fora. Só que tem uma coisa que eu acho sensacional. Porque quando Jesus fala para o povo, e quando ele fala para o líder, ele chama o líder da igreja de anjo, e ele chama a igreja de igreja. Ele não desclassifica. Por quê? Porque Jesus não está falando que eles têm um problema de essência, eles têm um problema de movimentação. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que o fato de talvez alguns de nós aqui não estarmos vivendo o nosso melhor momento relacional com Deus, não estarmos vivendo o nosso melhor momento relacional com a casa dele, não significa que nós temos que continuar nesse lugar. Essa é uma noite de decidir retornar para o lugar da presença. O lugar onde Jesus habita é o lugar onde eu também quero estar. Amém? Porque, irmãos, é incoerente, escute, é incoerente eu querer dizer que quero passar a minha eternidade no lugar onde quem eu digo amar está, se eu não consigo passar a minha vida temporal aqui nos lugares que Ele ama. E quando eu falo de lugar, irmãos, obviamente eu não estou falando sobre uma estrutura física, porque eu acabei de falar de uma igreja que Ele chama de igreja, mas que Jesus estava do lado de fora. E Ele disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E é interessante porque Jesus faz questão de dizer que mesmo estando do lado de fora, Ele está batendo a porta. E se alguém ouvir, se alguém perceber, se alguém entender o que está acontecendo, eu entrarei na casa. Gente, todas as vezes que Jesus chega num lugar, a gente sabe disso. Todas as vezes que a presença de Deus entra num lugar, é impossível que as pessoas não sintam a presença. Semana passada eu acabei de falar para vocês, eu estava na nossa casa lá em Dayatuba, e veja que coisa linda. Eu estava pregando no culto da manhã, quando terminou, um casal veio falar, e chorando, eles foram muito tocados pelo Espírito naquele dia, estavam voltando para a presença do Senhor. E veja como foram as coisas. A irmã que congrega lá na fonte, ela estava indo para o culto, e ela pediu um Uber. E aí o Uber chegou, buscou a irmã, e ela disse que no meio do caminho o Uber perguntou se ela tinha alguma preferência de música. Aí ela disse: não, fique à vontade. Aí ela disse que estava tocando um pagode. Aí disse que o irmão disse assim: olha, você quer que eu coloque um sertanejo? Quer que eu coloque? Ela disse: não, fique, está tudo bem, está tudo certo. E aí ele disse assim: não, moça, ele insistiu, me diga o tipo de música que você gosta. Aí ela disse assim: eu gosto de música gospel. Ela disse que ele ficou calado assim e disse:
Aí ele colocou música gospel. Deve ter colocado lá, né? As melhores de 2026 do gospel. E aí começou a tocar lá as canções. Mas veja que coisa linda. No meio do caminho, eles começaram a conversar. E ele começou a falar que estava afastado do evangelho, mas que ele queria retornar. Perguntou onde é que ela estava ainda. Eu estou indo para a igreja. Aí disse assim: hoje eu não vou porque eu estou trabalhando, mas semana que vem eu estou lá. Isso tinha sido uma semana antes de eu ter ido lá, né? E aí no domingo que eu estava lá, que foi domingo passado, pela manhã, ele estava lá com a esposa e com a filhinha, o filhinho. Estavam lá os três. E eles chegaram e disseram: pastor, hoje nós nos reconciliamos com Jesus. Hoje nós entendemos que a nossa casa tinha que voltar para o Senhor. E eu dei um abraço neles. E ele me falou uma coisa: pastor, mas você não sabe como Deus queria que eu estivesse aqui. Eu disse: por quê? Ele disse: olha, porque eu faço Uber no meu carro. E o meu carro, ele é um carro melhor. Então eu faço Uber Black é que chama? Enfim, é um Uber que é mais caro lá. E aí ele disse: eu faço esse Uber. E o meu carro tem dado um problema. Então eu deixei o meu carro na revisão. E eu peguei o carro da minha esposa. E eu estava fazendo uma classificação que era mais baixa. Tipo o que a gente pega aqui. Que geralmente a gente anda aqui. Aquele Uber normal da gente aqui mesmo, né? Aí ele disse: eu estava andando, eu estava dirigindo nesse. Não era para eu estar naquele carro. Não era para eu estar fazendo aquele tipo de viagem. Só que eu entendi uma coisa, pastor. Quando ela me convidou, eu entendi que não era o carro que tinha quebrado. Era o Senhor que estava me dando uma oportunidade. E ele disse assim a mim: pastor, eu não quero que a minha casa precise nunca mais ser impedida de continuar avançando, porque eu quero voltar para Jesus hoje com a minha casa. Eu quero voltar para Jesus hoje com minha família. Eu sei que o carro não quebrou por acaso. Eu sei que eu estou aqui porque Jesus preparou esse encontro para mim. Irmãos, quando a gente escuta isso, talvez a gente pense assim: poxa, pastor, que coisa linda. Mas isso é um tipo de testemunho que a gente escuta tanto, né? Tantas vezes, é um testemunho tão corriqueiro de uma coisa que aconteceu. Irmão, não é. Porque quando aquele irmão saiu dali, eu fiquei pensando assim: rapaz, tu imagina só, se alguns anos atrás este exemplar moreno masculino, que se chama eu mesmo, não tivesse aberto mão de algumas coisas que ele amava muito, para obedecer uma voz do Senhor, para andar na direção de Deus, para poder ver algumas coisas sendo construídas, e entender, irmãos, que a oportunidade que Deus nos dá de nos envolvermos com aquilo que Ele está fazendo, fará com que você dê fruto que você nem saiba que está dando. A sua conduta num ambiente, você não tem ideia de como tem pessoas que estão olhando para você sem falar nada, e mesmo que não falem uma palavra contigo, olham para você como uma referência e dizem assim: rapaz, eu preciso agir como essa pessoa age, e não sabe nem por que é, mas é por causa do Espírito Santo que habita em nós. Todas as vezes que nós decidimos andar nas medidas de Deus, Deus vai fazer com que essas medidas toquem também outras pessoas. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Sei que você ama fazer isso. Olha para o irmão que está do seu lado, toque nele, que você deu plano de toque, vai ser curado agora. Toque no irmão e diga: irmão, não ache que as suas renúncias, que a sua obediência, que aquilo que os homens não estão vendo, são vãs, porque é isso que te credencia a revelar Jesus. Amém, irmãos? E aí o texto que nós lemos, Paulo está trazendo algumas direções sobre como se conduzir, como se portar, como a nossa fé precisa estar. Mas eu queria destacar de uma maneira especial o verso 17, quando ele diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos, começa com có e termina com orações, nos vossos corações. E ele diz: a fim de, estando o que, irmãos? Enraizados e fundados em, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, esses dias, vocês sabem que depois dos 40, oficialmente, você se torna o velho das plantas, onde quer que você esteja. Você quer uma plantinha, seja ela qualquer tipo de planta que você imaginar, suculentas, plantas tropicais, né, orquídeas, e tem vários tipos de orquídeas, tá?
Vocês nem imaginam quantas orquídeas tem por aí na terra. Violetas. Comprei violetas para amores nesses dias, porque eu disse que uma planta produzir a cor lilás é muito rara. Eu disse, porque você, meu, é como a cor lilás produzida pela natureza. Você é tão rara que você colore os meus dias. E estando você, meu amor, aqui presente ou em casa, eu quero dizer a você que você continua fazendo com que o meu coração palpite de amor, seja aqui me constrangendo com a sua presença, ou seja aí me matando com a sua ausência, porque sem você eu nada sou. Receba. Elogia tua mulher, irmão. Satanás está por aí, observando as lacunas. Aí, Mores, ela gosta muito de planta. E ela gosta muito que eu cuide das plantas que ela gosta de ter, né? Que é o ministério das esposas, né? Gosta de ter coisas para que os maridos zelem. E aí a gente tá lá zelando as plantas e tal. E aí, gente, teve um dia que Mores disse assim: eu quero que a gente plante 3 árvores. Quais são as árvores? Ela disse: um pé de uva, um pé de jabuticaba e um pé de acerola. E a gente plantou. Já falei para vocês do pé de jabuticaba aqui tudo, né? Ele já fez parte do sermão. Hoje é o dia do pé de uva. Porque, gente, estava linda. A uva, vocês sabem que ela vai se criando ramos, né? E você tem que colocar uma estaca para que ela vá enrolando. Só que a gente não tinha colocado dentro porque ela era pequenininha. Só que ela começou a crescer muito. Choveu muito esses dias, muita chuva, muita água. Ela se desenvolveu. Gente, pensa numa coisa linda. Você sair assim pela lateral de casa, você olha assim: meu Deus, o pé de uva. Meu Deus, uma vinha, a videira, Jesus. Era tudo tão lindo, tão profético. Até que um dia, conhecido como semana passada, quando nós chegamos, as folhinhas da videira, as folhinhas da uva estavam murchas. E eu disse: meu Deus, foi que houve? De repente eu estou lá em cima e Mori chega com os olhos cheios d'água: meu filho, você não sabe o que aconteceu. Eu disse: o que foi, pelo amor de Deus? Eu acho que o jardineiro sem querer cortou o pé de uva. Eu digo: não me diga um negócio desse não, logo o pé de uva. Gente, quando a gente foi olhar, o pé de uva tinha sido cortado. Não foi o jardineiro, mas a gente descobriu por causa dele. A irmã que nos ajuda lá em casa, a bichinha, estava limpando as coisas, e ela olhou assim e disse: deve ser ervas daninhas, e vai matar as plantinhas. A bichinha foi lá e deu no tronco, matou o pé de uva. Gente, pensa numa tristeza. A gente: rapaz, mataram o pé de uva. Não, amores, depois a gente planta outro, né? Aí na hora que eu estava fazendo isso, o jardineiro chegou assim com um monte e jogou por cima do muro assim. Aí ela: o pé de uva, disse, morreu, jogaram por cima do muro. Gente, pensa numa tristeza. Aí antes de ontem, eu estava saindo de casa de manhã. Quando eu passei, que eu olhei, o pé de uva estava ressuscitando. Tinham galhinhos novos. Eu olhei e disse: meu Deus do céu, ressuscitou. É sério isso, eu fiz isso mesmo, tá? Ressuscitou. Eu fiquei olhando e, gente, na hora o Senhor me lembrou algo muito importante. Disse: cortaram, erraram com ela, acharam que era erva daninha, mas não era, julgaram errado. Ela sentiu a dor. Vocês olharam para ela e achavam que não tinha mais jeito, estava morto. Mas quando a chuva desceu, aquilo que dá vida ao que parece que está morto foi o que fez isso acontecer, meu filho. Porque cortaram o tronco, arrancaram as folhas, tiraram a parte mais bela, mas a parte vital continua intacta, que se chama raiz. Igreja, e se tirarem o nosso templo amanhã, e se tirarem a nossa música, e se tomarem o microfone da nossa mão, e se amanhã a gente não tiver mais condição de alugar um prédio legal com ar-condicionado, o que é que sobra da gente? Será que nós temos tido uma vida enraizada em Cristo, a ponto de que eu precise apenas de que a chuva da presença desça, para que eu volte a ramificar outra vez? Quantas e quantas coisas na minha e na sua vida não estão exatamente assim? O casamento que um dia foi tão belo,
A maneira que você olhava para o seu marido com tanta admiração, a maneira que você olhava para a sua esposa com tanta paixão, e parece que a dinâmica do tempo foi apagando, foi arrancando isso da sua história, foi retirando isso de você, e parece que sem perceber você foi vendo a parte mais bela morrer. Quantos sonhos o Senhor depositou no seu coração, palavras proféticas que você recebeu sobre coisas que você viveria, sobre coisas que você tocaria, sobre lugares que você iria, mas de alguma maneira cortaram isso de você sem pedir licença, porque confundiram com meninice, com exibição, com orgulho, quando na verdade era apenas Deus expondo aquilo que é da sua essência, ramificar para dar fruto. Mas irmãos, a grande realidade da vida do cristão é que se a nossa vida não estiver enraizada em Cristo, todas as vezes que alguém propositalmente ou acidentalmente, isso vai acontecer, ou já aconteceu com você, e vai acontecer de novo, e quando passar, de novo, e daqui a algum tempo, pastor, de novo, e depois, de novo. Mas se você e eu estivermos firmados em Cristo, autor e consumador da nossa fé, todas as vezes que a chuva da restauração descer, nós vamos voltar a ramificar outra vez. Amém? Irmãos, quando nós olhamos para isso, eu gosto de lembrar de uma frase do C.S. Lewis, que ele diz assim: a fé é a raiz da vida espiritual. Porque como é que você constrói fé? A gente não constrói fé com aquilo que é aparente, a gente não constrói fé com aquilo que é evidente. Irmãos, a gente já falou tantas vezes isso aqui na nossa casa, você já ouviu isso de tantos outros ministros. É muito fácil a gente parecer crente aqui nesse lugar, não é não? Aqui todo mundo tem cara de crente, todo mundo, até as colunas de igreja tem cara de crente. Aqui a gente olha um para o outro, está todo mundo espiritual, está todo mundo quebrantado, ou está todo mundo observando, é a coisa mais fácil do mundo. Mas irmãos, escute, é impossível você ter raízes profundas no Senhor se você tem se alimentado apenas de uma palavra no domingo à noite, ou no domingo pela manhã, e uma vez por semana numa mesa. Porque você precisa de água abundante todos os dias na sua raiz, amém? E isso é uma responsabilidade que é sua. Porque irmãos, o meu serviço, o serviço dos outros pastores aqui da casa, é muito mais o serviço do jardineiro que encontrou a planta cortada para dizer, está morta. Porque talvez a gente não ia perceber até que ela secasse completamente. Então eu quero que você entenda que quando a gente vem aqui é para a gente perceber o que está morto na gente, ou o que precisa de poda, precisa de tratamento, de cura. Mas eu saio daqui, irmãos, com uma palavra que me leva para um lugar de responsabilidade. Por favor, repita comigo assim, diga assim, responsabilidade. Diga mais uma vez, diga responsabilidade. Irmãos, receber uma palavra de Deus, receber uma profecia de Deus, não é sair daqui com um credenciamento de sucesso, é sair daqui com uma responsabilidade nas mãos. Todas as vezes que Deus nos dá uma palavra, que Deus traz algo para o nosso coração, Ele está nos entregando uma responsabilidade. Quando nós nos casamos, Deus está nos dando uma responsabilidade. Quando nós nos tornamos pais, Deus está nos dando uma responsabilidade. Quando você passa naquele concurso que era o seu sonho, você recebeu uma responsabilidade. Quando você trabalha para que o seu negócio vá para frente, cresça, se desenvolva, e quando você chega num lugar de sucesso, e agora você tem pessoas que trabalham com você, que dependem de você, você tem uma responsabilidade. Mas qual é o problema? É que a gente se embriaga com o sucesso e esquece da responsabilidade. E quem se embriaga com sucesso, irmãos, ele não olha para o dia de amanhã. Quem se embriaga com sucesso, ele não se preocupa com o dia de amanhã, porque ele está preocupado apenas em desfrutar do agora. Ele não está olhando para as reservas daquilo que está por vir, das renúncias que ele precisa continuar fazendo, para que o lugar que ele chegou agora se mantenha de pé. Agora, quando nós trazemos isso para a nossa vida espiritual, para entender algo muito importante. Eu estava ouvindo um irmão esses dias, e eu vou dar aqui o exemplo do exemplo que o irmão deu. Ele disse que estava lendo um livro,
onde o autor conta o seguinte testemunho. Ele diz: eu tinha um vizinho que era médico, e por conta do estresse da vida dele, dos seus afazeres, ele criou o hábito de plantar árvores, e aquilo era uma forma de terapia para ele, era uma maneira dele relaxar a mente, e ele criou afeição por aquilo. Eu desconfio que ele já tinha passado dos 40 anos, para ele estar gostando de planta desse jeito, certamente ele já tinha passado. Então ele estava lá plantando as árvores dele. Só que esse rapaz disse: eu notei que ele plantando as árvores num pequeno terreno que tinha atrás da casa dele, eu notei que ele plantava muitas mudas, mas que ele não regava as mudas. E passaram-se alguns dias e ele começou a olhar, e ele não regava as mudinhas, não regava, só plantando. E ele disse que um dia, curioso, chegou para ele e perguntou, disse: ó, eu tenho visto que o senhor tem plantado umas arvorezinhas, né? O senhor tem colocado aí, adubado, mas o senhor não tem regado. Por que é que o senhor não rega? Não é importante não? Aí ele disse: é muito importante que eu regue, mas o que eu estou fazendo com essa planta, eu vou explicar para você. Ele disse assim: no momento que eu coloquei essas mudinhas de planta aqui, se eu começar a regar agora, elas vão crescer mais rápido. Rapidão elas vão crescer. Só qual é o problema? É que as raízes delas vão se acostumar com a água que vem de maneira fácil. Então, se eu derramar agora, elas não vão se preocupar em se aprofundar e se expandir. Por quê? Porque é muito fácil eu chegar aqui e regar todos os dias. E ele disse: mas se um dia eu não estiver aqui para regar, e no dia que não chover? Então, se eu seguro um tempo aqui as mudinhas sem regar, o que é que acontece? As raízes, por uma questão da existência delas, elas vão começar a se aprofundar, a se ramificar, a se espalhar na terra, procurando um lençol de água, procurando minerais. É a maneira delas sobreviver. Então o que isso significa? É que depois de um tempo, eu sei que a raiz vai estar numa estatura, e eu vou começar a regar para ajudá-las. Ou seja, o que eu estou fazendo é ensinar essas plantinhas que a água mais fácil não virá todos os dias. Gente, eita, quando eu ouvi isso, eu digo: pronto, a gente é desse jeito aí. Porque a gente acha, irmãos, que vai chegar aqui domingo e o pastor vai regar um pouquinho d'água na gente, e a gente, eita, aleluia, estou pronto. Que a gente vai na mesa, a gente vai ler um estudo, alguém vai regar um pouquinho d'água na gente, oh, cheio, estou pronto. A gente acha que colocar o aplicativo na Bíblia, que de manhã joga um versículo, a gente lê e posta no Instagram, eita, como eu sou espiritual, está ótimo. Mas ele continua a história. Ele diz que depois de um tempo, ele precisou ir embora. Ele foi estudar fora, e ele passou muitos anos estudando fora, até que depois de muitos anos ele voltou a morar na cidade dele, essa cidade de origem. E ele disse que teve a curiosidade de ir ver a casa onde ele tinha crescido. E quando ele voltou para conhecer a casa, ele não lembrava mais da história das árvorezinhas, mas que quando voltou para ver a casa, como é que estava, a casa que ele tinha crescido, a casa que a família dele tinha crescido, ele disse que percebeu que do lado da casa havia um bosque agora, cheio de árvores. E ele disse que lembrou. Ele disse: as árvores que o meu amigo médico plantou. Só que ele disse que isso não foi a coisa que mais impactou ele, porque conta esse rapaz no livro de que era época de inverno. Isso na América, vocês sabem que inverno lá é inverno mesmo, né? Então era época de inverno, e ele percebeu, ao chegar no bosque, que todas as árvores da vizinhança, elas estavam encurvadas, por causa dos ventos, por causa da frieza. Era como se elas estivessem tentando resistir, mas tinha só um grupo de árvore que estava lá inabalável, firme. Quais eram as árvores? As que tinham raízes profundas. Elas se mantiveram de pé. Elas estavam lá firmes, porque elas estavam, diga assim comigo, enraizadas. Diga assim comigo: Jesus, ajuda este velho coração a continuar enraizado na sua presença. Hoje pela manhã eu estive aqui no culto para assistir, para ouvir. O pastor Alex esteve pregando, e ele pregou sobre o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Você sabe, no capítulo 5 Jesus começa falando sobre as bem-aventuranças.
No capítulo 6, Jesus fala sobre a dinâmica da vida do homem, de precisar entender o que é de Deus e o que não é de Deus. O Senhor vai falar sobre um homem que não pode servir a dois senhores. Ele vai falar que nós somos a luz do mundo. Ele vai falar que há um tesouro no céu preparado para nós. E no capítulo 7, quando o Senhor termina de trazer todo o ensino, ele fala de julgamento, ele fala de conduta. No final ele conta uma parábola dizendo assim: aquele que ouve estas minhas palavras e não coloca em prática é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Veio a chuva forte, bateram os ventos contra a porta e ela caiu. Porém, também há um tipo de homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E este homem também veio sobre a casa dele, vento forte, deu contra a porta, mas a casa permaneceu de pé. E ele está dizendo que aquele que não ouve essa palavra, que não escuta a palavra do Senhor, que não tem raiz relacional, que não anda debaixo dessa verdade, que não está fixando a sua vida em Jesus, ele está correndo risco, e risco de destruição. A sequência dos últimos dois versos são os fariseus questionando com que autoridade Jesus prega aquilo. Aí no verso seguinte diz assim: e o povo que ouvia Jesus começou a se admirar da maneira que ele pregava. E o último verso do capítulo 7 é: porque ele pregava não como os fariseus, mas como alguém que tinha autoridade. E aqui tem um ponto, porque irmãos, os fariseus, eles pregavam sobre Deus Pai, sim ou não? Sim ou não? Sim. Eles pregavam sobre o Messias que haveria de vir, sim ou não? Sim. Eles pregavam sobre guardar a lei, sobre obedecer às dinâmicas relacionais estabelecidas por Deus, sim ou não? Sim. Mas por que é que o povo está dizendo que Jesus tinha autoridade? Porque ele pregava como alguém que tem autoridade e diz assim, não como os fariseus. Porque os fariseus, eles eram conhecidos como um povo que falava o que não fazia. E Jesus era conhecido como um homem que fazia aquilo que ele falava. Uma igreja enraizada não pode ser uma igreja de discurso. Uma igreja enraizada não pode cantar aquilo que não crê, não pode pregar aquilo que não crê. Uma igreja enraizada, ela não pode falar sobre ser firme nas verdades do Evangelho quando ela é sazonal no seu caráter e na sua conduta. Uma igreja enraizada em Cristo, ela não pode dizer que está colocando os olhos no Cordeiro, mas os homens, quando estão sozinhos com o celular, estão colocando os seus olhos em pornografia na internet. A igreja do Senhor, ela não pode ser enraizada se nós dizemos que a nossa boca é para abençoar, mas estamos em roda de fofoca falando mal uns dos outros. Nós não podemos dizer que nós queremos ter um povo enraizado em Cristo se nós falamos que a nossa fé está nele, mas quando passamos por um aperto financeiro, por uma situação de saúde, nós nos afastamos do Evangelho achando que Cristo nos abandonou. Cristo é mais importante do que as coisas que nos dão segurança nesse mundo, porque a segurança dele para nós é para sempre, amém? Ele nos salvou não da conta que eu tenho que pagar amanhã. Cristo não me salvou da dívida que eu tenho que resolver amanhã. Cristo me salvou de uma dívida que era impagável. Cristo me salvou de um castigo eterno. E Ele está dizendo que para que eu esteja nesse lugar, eu preciso estar enraizado pela minha fé. A minha fé nele, a minha fé somente nele. Aí ele diz assim, ó: porque para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados no amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, ou seja, na comunhão dos santos, com os irmãos, compreender o quê? Qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do seu amor. Porque está falando no verso 9 sobre o amor de Cristo. Irmãos, quem aqui quem nunca fez isso, escreva um livro. Mas quem já foi aqui, que um dia pegou aquela plantinha assim e arrancou da terra ela completa? Quem já fez isso? Vamos, assassinos de plantas, se manifestem. Eu conheço vocês. Quando a gente arranca ela bem devagarzinho assim, já?
Aí sai a raiz, né? Aí a gente bate a areinha, né? Para quem não é do Nordeste, a areinha é a terra. A gente bate a areinha. Vocês já viram como é a raiz? Por mais profunda que ela seja, ela não é uniforme. Não é verdade? Ela se espalha. Ela tem linhas diferentes. E sabe por que ela faz isso? Porque enquanto ela está crescendo no secreto, ela está procurando aquilo que a alimenta, aquilo que a sustenta, aquilo que vai trazer sais minerais, aquilo que vai trazer as proteínas bióticas para ela. Gente, eu sou quase um botânico agora, eu estudei sobre raiz esses dias. Sou quase um rapaz de jardim botânico ali. Então ela vai se espalhando porque ela está procurando. Aí o que é interessante, quando ela encontra o seu ponto de segurança, sabe o que ela faz? Ela se estabelece e começa a se expandir. Para quê? Para que seja difícil de arrancar. Então a raiz, ela não tem apenas a função de procurar água, nutrientes, ela também tem a função de fazer com que você permaneça de pé. O que fará com que permaneçamos de pé, irmãos, como igreja, não são as dinâmicas sociais, não são as estruturas que construímos, não é o sucesso que atingimos. O que fará com que a sua igreja permaneça de pé, com que a igreja de Cristo permaneça de pé, é uma igreja que está enraizada na presença. Na presença. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu falo por mim. Todas as vezes, uma vez por semana, pelo menos, eu procuro um vídeo escandalizador da igreja sofredora, e eu me tranco no meu escritório e assisto sozinho. E todas as vezes que eu assisto, o meu sentimento é: Senhor, a gente não é crente não. A gente não é não. Não é possível não. Porque a gente se magoa com cada coisa que eu vou dizer. Olha esse povo aqui. Irmãos, isso não é conto da carochinha não. Tem irmãos nossos que estão sendo enterrados vivos, porque eles não negam Jesus. Irmãos nossos, tá? Que a gente vai passar a eternidade com eles. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quem tu acha que vai ter um galardão maior no céu? Um cara que abriu 50 mega churches? Ou um cara que com um fuzil na cabeça, a família ameaçada, ele disse: eu não nego o meu Senhor? Porque para o mundo, a dinâmica do que se vê, as folhas frondosas, os frutos viçosos, é isso que encanta o mundo. Mas Deus não se encanta com fruto. Deus se alegra com raiz. E a dinâmica disso é tão forte que a palavra diz que quando a gente dá muito fruto, o que é que Deus faz com a gente? Tramontina. Ele vem dar um corte, ele poda. E ele poda para quê? Para quê, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você achar que você foi cortado por acidente, por injustiça, por perseguição, não se preocupe. Sinta a dor, chore o que tiver de chorar, sinta o que tiver de sentir, mas não esqueça: se você estiver enraizado em Cristo, igual o nosso pezinho de uva lá em casa, você vai florescer outra vez. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Coloca a mão no coração e fala assim: Jesus, por favor, que tudo aquilo que foi cortado aqui no meu coração, que toda a dor aqui do meu coração, hoje possa ser regado pelas águas de restauração que o Senhor tem para mim. Irmãos, sabe qual outra coisa? Antes da gente orar, sabe qual outra coisa que a gente precisa entender dentro de um processo como esse? É que nesse processo de restauração de alguém que está enraizado, o Senhor também vai trabalhar muito algo em nós, que é o nosso orgulho. Porque, irmão, estava tão lindo o pé de uva, estava muito lindo. Ele estava lindo a ponto daquelas pessoas falarem assim: diga bens a Deus para não botar olhado. Porque não tem gente que é assim, né? Não elogie muito não, senão vai botar olhado. Pelo amor de Deus, minha avó era desse jeito. Minha avó, se eu tivesse uma fé, ela fazia olhado. Se é olhado, digo: meu Deus, é difícil demais, realmente, e fica complicado. Mas, irmão, a coitada, que era tão bonita, virou só um catoco. Gente, para quem não é do Nordeste, catoco, eu não sei nem como é que eu explico para vocês isso.
Pergunta ao chat GPT aí, dá teus pulos. Mas a gente sabe. Ficou só o catoco lá. Não tinha mais beleza. Recentemente eu voltei a fazer o esporte que eu mais amo no mundo, que por incrível que pareça não é futebol, é judô. E eu sou faixa marrom, né? Você falta um para preta. Calma. Não me elogie não, calma. Eu sou um pé de uva com o formato da fruta. Calma, segura aí. Uvas roxas. Aí eu voltei agora, né? Só que tinha 21 anos que eu não colocava um judogi, que é o kimono do judô. Ontem nós coloquei um kimono, foi pro jiu-jitsu. Quando eu fui com o pastor Raio uma vez, machuquei o joelho e não fui mais. Fique rindo não, irmão, que é isso? Tá vendo as ovelhas que o Senhor me dá? Aqui, ó. Aí agora eu voltei, né? Só que, gente, a minha memória é de um faixa marrom, mas o meu corpo é de um faixa branca. Aí estou eu treinando e tal, e eu digo, meu Deus do céu. Aí o professor, você sabe esse movimento ainda? Eu disse, sei, eu fazia tudo, né? Gente, aí eu fui lutar com um menino com a faixa, 5 faixas abaixo da minha. Rapaz, 2 minutos de luta eu estava para morrer. Eu digo, eu vou morrer aqui por dentro. Eu digo, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer. E olha, eu estou treinando. Estou treinando direitinho, suplementando. Eu estou um hominho, minha gente. Você não tem noção não, estou fluindo mesmo. Gosto de ir para a academia? Não, mas estou indo. Estou até correndo na esteira. Correndo, minha gente. Correndo. Sem noção que é para um gordinho correr na esteira, não. Aí eu disse, rapaz, agora eu estou com gás para treinar, eu vou voar no judô, né? Meu Deus. Parecia que eu tinha recuperado todo o peso que eu perdi nos últimos meses. E eu digo, meu Deus. Aí eu sentei assim, teve uma hora, e eu disse, eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada, Senhor. Ele disse assim, é porque, filho, para recomeçar, você não deixa de ser quem você é. Mas você vai precisar passar por um processo de humilhação, de subir degrau por degrau e conseguir enfrentar isso sem desistir, até você voltar ao nível que você tinha quando você parou lá atrás. Porque é só quando você atingir aquele nível que você vai passar para o próximo nível. Irmãos, eu estou falando de uma coisa do meu cotidiano, porque um dia eu acordei e disse assim, rapaz, eu sou faixa marrom de judô, eu não posso morrer de jeito não. Eu tenho que ser faixa preta. Eu tenho que concluir esse ciclo. Não é por causa de mim, não é por causa de mim. Porque a nossa vida sinaliza coisas. Eu não quero ser um homem de obras inacabadas. Só que eu entendi, irmãos, que mesmo tendo na cintura uma faixa marrom, eu preciso me submeter a aprender como se fosse uma faixa branca. Porque eu estou recomeçando. O problema de muitos de nós é que a gente não tem a humildade de recomeçar. Porque a gente acha que a nossa sabedoria é suficiente. As nossas valências, os nossos dons, os nossos talentos, eles são suficientes, e não é. Talvez a coisa mais importante que você faça hoje pelo seu bem espiritual não é avançar, mas é voltar para o final da fila. E passando a vergonha de estar com a faixa marrom na cintura, mas precisando aprender como se fosse uma faixa branca. Aí terminou o treino sábado. Eu praticamente em estado de zumbi, quase morto. O professor chegou perto de mim e disse assim, Edilson, cara, você pretende fazer o exame para faixa preta? Aí eu disse, pretende, sensei, daqui a um tempo, quem sabe. Aí eu disse assim, porque eu tenho que fechar um ciclo, né? Aí ele olhou para mim e disse, não. Você lembra qual é o princípio não da faixa preta? Aí eu olhei para ele e disse, lembro. Nós aprendemos na arte marcial que a faixa preta não é o final, é o começo. Quando você atinge a faixa preta, você se torna, agora é que você começa. E eu entendi de que o que eu estou buscando não é fechar um ciclo para ser premiado, mas é fechar um ciclo para começar um outro. A minha oração nesses dias, irmãos, é para que a gente entenda que a cor da sua faixa espiritual, ela não serve para colocar você num lugar de se sentir superior. Ela te coloca num lugar para você se sentir humilde. Porque sabe qual é um dos princípios do judô? É de saber que o lugar que eu piso também é o lugar que o meu oponente coloca o rosto, e vice-versa.
Quando eu trago isso para a dinâmica do reino espiritual, o que eu quero falar para você é: irmãos, se você chegou aqui hoje cortado em alguma área da sua vida, e você tem tentado se esconder por trás disso, porque você não quer florescer de novo, porque florescer vai não só te colocar no lugar de risco, mas de certeza, em algum momento você vai ser podado ou cortado de novo. Eu quero dar uma boa nova para você. Eu quero falar para você isso, e eu preciso falar isso para você com todo o meu coração. O mesmo Jesus que ama a criação, a ponto de, pela raiz estabelecida de um pezinho de uva, fazer florescer de novo. Você tem noção do que Ele é capaz de fazer comigo e com você? Desde que a nossa raiz esteja nele. Porque tem um outro problema sobre raiz, tá? Se você pega uma planta e planta num solo ruim, a raiz cresce. Mas das duas, uma: ou ela se torna estéril pela falta de qualidade do solo, ou ela morre, porque o solo não lhe dá espaço para que ela se desenvolva. Aí a gente lembra de que parábola, irmãos? Começa com semeia e termina com a dor. A parábola de quem? Jesus disse que certa vez o semeador saiu para semear, e ele lançou as suas sementes. Mas antes de lançar as sementes na terra fértil, o texto diz que algumas sementes caíram à beira do caminho. Vieram as aves dos céus e comeram. Diz que outras sementes caíram no meio das rochas. Elas cresceram, mas elas não puderam se sustentar e foram queimadas pelo sol e morreram. Outras sementes caíram no meio dos espinhos e dos abrolhos. Essas cresceram, se desenvolveram, mas elas foram sufocadas com o tempo, apertadas, e elas morreram. Mas teve um grupo de semente que caiu em terra fértil. Essa expandiu as suas raízes, cresceu e deu fruto, a 30, a 70 e a 100 por um. Hoje nós estamos recebendo sementes, que é a santa palavra do Senhor. E aqui a responsabilidade do semeador é apenas lançar as sementes. Qual é a sua responsabilidade? Qual é a minha responsabilidade? É de ser uma terra fértil. E sabe qual é o adubo para que o meu coração seja fértil para a palavra? O nome desse adubo é arrependimento, humildade, para que a misericórdia de Deus venha como chuva seródia temporã, e na estação apropriada nós possamos ser curados. Abra sua Bíblia comigo no Salmo número 1. A música pode subir, por favor. Livro dos Salmos, número 1. Ah, Jesus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Essa é a parte que a gente gosta de decorar, né? Mas tem a continuação. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor está falando que essa terra fértil é uma escolha. Onde você decide se plantar hoje? Onde você decide se colocar hoje? Nesse lugar onde Jesus pode restaurar a sua comunhão com Ele, onde Jesus pode te fazer reverdecer mais uma vez? Ou você simplesmente prefere deixar ver o que é que vai acontecer? Irmãos, nós temos um Deus que continua mandando chuva. Eu posso ouvir um amém?
mas o zelo pela nossa raiz é uma responsabilidade nossa. E a minha oração hoje é que sejamos um povo que se preocupa mais com a parte oculta, aquilo que os olhos não veem, que são as raízes, do que com as partes visíveis que encantam os homens. As árvores que nos encantam são aquelas que nós vemos pelo fruto, mas o fruto é medido pela saúde da raiz. Que o Senhor restaure nossas raízes nessa noite. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Se você puder, por favor, fique de pé no seu lugar. Que na terra Jesus, envelheça a raiz, e no chão a palavra